Muito boa noite, bem-vindos à nossa live de fechamento diário, dia 19 de agosto, quarta-feira, dia de queda nos mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes, Twitter, Instagram, YouTube. Por favor, aí deem like no vídeo, divulguem para os amigos para que eles possam conhecer o Traders Club, a maior plataforma de mercado financeiro do Brasil. Vamos lá, compartilhando minha tela aí com vocês. Começando com o Ibov. Ibov hoje, só ajustar aqui. Ibov hoje aí queda de 1,19%, fechando aos 100.853 pontos, com um volume financeiro aí de 21,7 bilhões, um pouco abaixo da média, tá? Chegamos então a ativar o 9.1 de compra, ou seja, superamos a máxima do pregão passado, mas refutamos o movimento. O mercado lá fora pesou um pouquinho com a ata do Fed, né? Ficou um pouquinho receoso. E aí uma leve correção lá fora e aqui acabamos corrigindo também, tá? Contudo, não muda nada que eu falei. Por quê? Porque nós ativamos o 9.1 e nós continuamos agora com a resistência da MM21 que está caindo, tá? Então a gente pode começar a ver aqui um canalzinho de baixa, se preferirmos, né? Onde nós vamos testando esse canal aqui. Topo, fundo, topo, fundo, topo. E agora, né, o movimento lateral seria vir testar o fundo aqui. No meio do caminho, a gente pode parar e fazer um pivô. E esse vai ser o gatilho, principalmente rompendo essa região dos 102 mil, tá? E 100 pontos, essa região aqui vai ser o gatilho para a gente tentar aguardar aí um movimento altista por Ibov. Mas no curtíssimo segue com viés baixista dentro aí desse canalzinho de baixa, dentro dessa estrutura de ombro, cabeça, ombro que foi ativado, tá? Perdendo a mínima de hoje no pregão de amanhã, pode vir testar novamente a média de 50, que funcionou como suporte forte. E logo abaixo nós temos a média de 200. Então os patamares aí de 99.600 e 98.600, que é a média de 200, tá? Que está passando logo aqui abaixo, são os níveis de suporte imediato dentro desse canalzinho de baixo e que, se perdidos, o mercado pode dar um estresse maior. Sim, pode. E aí nós poderíamos ver um Ibov aí caminhando, né, dentro talvez desse canal de baixa ou até mesmo estressando mais para o alvo final desse ombro cabeça ombro que é lá nos 96 mil pontos, 95 mil pontos, tá? Contudo, reforço que se nós vermos aí um pivô de alta aqui, tá, rompendo esse canal, pode ser o gatilho para então iniciarmos uma pernada altista para o teste do 105.200, 105.800, ali os topos de final de julho, tá bom? Então essa é a visão do Ibov no curtíssimo prazo, tá? Vamos ver como fechou aí o índice futuro. O índice futuro fecha em queda aí de 1,12%, certo? O índice futuro ativou 9.1 e nesse caso já perdeu a mínima, então já teria estopado, tá? Quem entrou, ele abriu em gap de baixa, foi lá, superou a máxima do pregão de ontem e refutou perdendo a mínima do pregão que virou a média de 9 para cima. Então a gente tem aí quem entrou na superação acabou estopando posição após perder a mínima do pregão de ontem aí que foi um índice futuro 100.960 pontos. Então ele fechou aí nos 100.990, mas ele acabou perdendo a mínima de ontem, tá? O volume financeiro é de 249 bilhões, ainda abaixo da média. Mas a leitura segue exatamente a mesma que nós temos do Ibov, tá? Podemos começar a ver aqui um possível canalzinho de baixa também. A gente vê aqui, tá? Esse teste aí de topo fundo, suporte imediato na média de 50 períodos no 99.900 pontos e na média de 200 logo abaixo 99.500 pontos. Então aqui no índice futuro as médias estão mais próximas
do fundo, inclusive elas estão superiores, né? E já estão dentro desse canal aqui de baixo, diferente de Ibov que elas estão um pouco mais para baixo. Vamos ver se essas médias aqui, que são médias fortes de suporte, servem como suporte aí nos pregões seguintes, né? Se a gente perder a mínima, a gente pode me estressar aqui essa região da média de 50, da média de 200 e a visão continua a mesma. Se conseguirmos fazer um pivô de alta aqui, rompendo esse canal de baixa, rompendo a média de 21, nós teremos ali uma resistência lá na região imediata no índice futuro, lá na região de 104.800 pontos, tá bom? Então a visão é idêntica aí, o Ibov, tá? E o dólar continua mostrando força, continua mostrando resiliência e hoje alta forte aí no dólar de 1,77%, fechando aos 5.563,5, ou seja, vencendo essa região de resistência imediata. Eu vou até apagar aqui agora essas linhas para não ficar muito poluído, tá? E agora, qual a nossa leitura aqui para o dólar? Que a gente pode ter um movimento para testar os próximos níveis, tá? De resistência. Um nível inicial seria lá no 5.830, tá? Que foi onde deixou a mínima aqui nesse gap, depois veio fechar o gap. Então aqui vai funcionar na minha visão como uma resistência intermediária, mas a resistência mais forte seria lá no topo histórico 5.999 pontos, tá? 6 arredondando. Apesar da forte alta de hoje, tá? Fechou aí nos 5.563 com 1,77% de alto, o volume não foi alto, tá? O volume não foi alto. Então, para a gente realmente confirmar esse rompimento, a gente tem que ver o dólar amanhã superando a máxima de hoje. Por quê? Rompeu, mas às vezes você não aguarda a confirmação, você já entra na posição, amanhã abre com gap de baixo e volta, né? E aí? E aí você pode levar uma pancada aqui. Então, o ideal, principalmente para quem quer se posicionar long no dólar, é que ele abra com leve gap de baixa e você vai monitorando no intraday ele superar a máxima do pregão de hoje, superando. Aí nós temos a confirmação realmente do rompimento dessa região dos 5.518 pontos, tá? Então o dólar está forte, está bem altista. A gente poderia até projetar esse fundo aqui a partir desse rompimento para ter uma ideia ali, tá? O alvo ficaria ali nos 5.952, próximo ao topo histórico, tá? Então vamos aguardar. O viés é muito altista realmente do dólar, tá? Mostrou bastante resiliência, agora vai romper numa região. Vamos aguardar para ver se amanhã há confirmação desse rompimento. Vamos lá então, SPX, leve queda aí de 0,44. Falei para vocês ontem que a gente poderia fazer uma leve correção, uma lateralização aqui. A gente já está realmente puxado, tá? Dessa mínima aqui, desse fundo aqui, até a máxima de hoje a gente subiu aí 6%, não parece muito, tá? Mas a gente subiu numa pernada só, tá? Não parece muito, mas subiu numa pernada só. Não tocou em nenhuma das vezes aqui, né? Nesse candle de forte correção aqui, não tocou. Nesse de hoje também não tocou, então tem que ter espaço para me estressar um pouco a média de 9, tá? Se isso acontecer, não me surpreende. É uma correção natural e saudável. A média de 21 também está bem afastada, tem espaço para fazer um estresse. Se virar a média de 9, talvez em testar essa região dos 3.320 pontos, que era resistência, agora é suporte. Ok? Então, acho que a grande preocupação dos investidores, olhando o Ibov aqui, é olhando lá fora subindo e aqui, mesmo com a alta que nós tivemos nos últimos dias, aí, nas últimas 2, 3 semanas no SPX, a gente está com o índice para baixo ou travado. Né? Então, aqui, ó, se o índice, o SPX vinha estressar, tem exatamente essa região dos 3.320 pontos aqui, que seria a retração de 382 de toda essa perna de alta, onde tem uma região relevante de suporte. Então vamos aguardar. A perspectiva é que nós façamos uma leve correção para estressar a média de 9 ou uma lateralização para a média de 21 chegar mais próximo, fazer um estresse aqui da média de 9 e depois tentar efetivamente romper o topo histórico lá nos 3.393. Nós já fizemos no intraday
novos all-time highs, né? Hoje, por exemplo, chegamos em 3.399, mas não fechamos ainda acima desse patamar de 3.393. Então ele segue sendo uma resistência imediata. O EWZ, que é da Forte, de 2,77, ontem recuperou, né, o que tinha descolado anteontem, hoje cai de novo, segue apontando para o teste aí dessa região dos 29,60, volume aí acima da média. Então realmente está fraco o EWZ, está descolado dos mercados emergentes e a gente realmente ativou esse topo duplo, já atingiu, né, tecnicamente o alvo, mas seguimos apontando para baixo. Veja aí que a média de 9 continua virada para baixo, a média de 50 é uma resistência imediata. Então a gente tem que esperar que talvez ele segure aqui e depois a média chegando para encostar aqui no preço que a gente vira essa média para cima e faça aí um pivô para tentar iniciar um movimento altista na WZ. Por enquanto, fraco e apontando aí para o teste da região dos 29,60 e da mínima do pregão aí de segunda-feira, que foi 29,44, tá? Mercados emergentes, queda de 1,23, vai perdendo aí o canal de alta, vai virando a média de 9 para baixo, mas tem a média de 21 como suporte imediato, tá? Então vou tirar esse canal que ele já está perdendo, para não poluir muito a tela aqui, tá? E aqui a gente consegue ver uma leve divergência, né, de topos mais baixos, enquanto aqui a gente fez topos no mesmo nível. Mas enquanto a média de 21 tinha virado aqui, o viés ainda permanece altista, na minha opinião. E pode vir estressar a região dos 44 dólares aí logo mais, tá? Contudo, ainda está muito mais forte os mercados emergentes que o EWZ. Então vamos ver como reage nos próximos dias, né? O nosso direcional vai ser SPX. Se a SPX corrigir um pouco mais forte nos próximos dias, provavelmente a gente vai ter um estresse no EWZ, nos mercados emergentes, a gente pode avançar aqui na correção, tá? Vamos aguardar como que a gente se comporta. A gente tem aqui uma linha de tendência aqui de alta também está sendo testada, tá? Mas eu tomo como referência aqui mais visível a média de 21 e suporte nos 44 dólares. Volume, apesar da queda considerável, forte aí hoje nos mercados emergentes, o volume foi baixo, tá? Que mostra que a queda não foi com tanta convicção, apesar do candle de ignição aqui forte, tá? O volume foi fraco. O Brent, alta de 0,42, deixa um dojizinho aqui, segue com as médias inclinadas para cima e o cenário não muda. Média de 50 subindo, média de 200 caindo. A gente provavelmente vai continuar no movimento mais lateral até à frente, né? Podemos demorar aí ainda algumas semanas, né? Ficar aqui travado. E aí definir depois se ele vai romper para cima ou vai perder o suporte lá dos 44 e vai vir testar a média de 50. Ou pode ser que a gente fique travado por um tempo suficiente onde as médias encontrem os preços aqui, tanto por baixo quanto por cima. Vamos aguardar. A probabilidade maior agora é de continuarmos de lado aqui no Brent, tá? Ambev, queda de 1,76, fechando aí nos 12,85. Faz aí seu pivô de baixa, tá? Tá realmente muito fraco. Vai testando, vai em direção novamente ao teste ali das mínimas de segunda-feira nos 12,75 e acredito que se perder aqui pode vir rápido testar os 12,20, tá? O papel deixou um sinal realmente muito feio aqui. A gente poderia projetar um alvo, né? Vai ser um alvo bem longo a gente fazer a nossa projeção, mas veja que 50% desse alvo dá exatamente ali na região dos 12,20. Então, caso ele perder os 12,70, acredito sim que venha testar os 12,20, mas que ele segure pelo menos um pouco aqui nessa região, tá? E se perder, aí a gente teria os fundos ali de 11, 15 ali, 11 reais como o próximo nível de relevante suporte para a Ambev, tá? Contudo, apesar da queda forte hoje também, e não só hoje, nos últimos 5 pregões, o volume vem sumindo da Ambev. Mostra, ou seja, não é uma força vendedora gigantesca que está entrando, o papel está pesado, está, mas não tem empenho dos vendedores em jogar o papel para baixo, tá? Por enquanto. Então vamos aguardar ver se ele segura nos 12,70 aí.
B3, ontem tinha subido forte, hoje cai forte, queda de 3,61, fechando no 59,57, né? E olha só, eu falei para vocês ontem que nós estávamos virando a média de 9 para cima, estávamos testando o rompimento e que não havia ainda rompimento, a gente precisava esperar a confirmação. A máxima de ontem foi 62,12, a máxima de hoje foi 62,11, então não confirmou. Não adianta dar uma de curupira, vai querer antecipar aqui, não, mas vai romper, o cara entrou lá na, né, já abriu em 62 e depois devolveu tudo, tá? Então não adianta, temos que esperar a confirmação do rompimento. Não ativou 9.1. Então precisa virar a média agora de 9 de novo e romper a região de 62 com 20 junto com a média de 21 que está caindo, tá? Então se B3 no diário fizer, né, esse padrão aqui de pivô, tudo bem. Por enquanto não. Por enquanto continua nesse canalzinho aqui de baixo, tá? E no semanal ele tem ainda, né, veio estressar já a média de 9, mas ainda não perdeu. Então pode para a semana que vem montar um bonito 9.3 aí, mas por enquanto temos que aguardar o fechamento da semana. Estamos na metade ainda da semana. Banco do Brasil, queda de 0,46, fechando nos 32,62, segue fraco, segue aí nesse canalzinho de baixa, sem forças para vir testar a média de 9 por enquanto, tá? Então, desde que virou aqui a média para baixo, né, tomou porrada e não consegue recuperar, precisa fazer um pivô aqui para a gente ter uma expectativa altista. Nada a fazer por enquanto, não conseguiu ainda nem sequer tocar a média de 9 nos últimos 4 pregões, então temos que esperar aqui uma reação, né? E sim, há espaço para vir estressar aqui a região dos 31,70, que é esse nível de suporte, 31,80, 31,70, e continuar nesse canal de baixo, tá? Então, muito fracos os bancos, então só cogitamos entrada quando a gente romper esse canal e de preferência fizer um pivô aqui. Tá? Fechou então com 0,46 de queda, 32,62. Bradesco, queda de 0,38%, fechando nos 20,75, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Podemos também aqui olhar um possível canal aqui de baixa também, tá? Bradesco já cai a vários pregões, né? E tá com suporte imediato ali na região dos 20,50, que é um suporte importantíssimo, tá? Se perder, a gente tem um gap aqui. Tem um gap aqui nos 19,89, tá? Para ser fechado. E o alvo desse pivô aqui é nos 19,60. Então vamos aguardar. Se Bradesco perder aqui, pode sim tomar mais pancada inicialmente para vir fechar esse gap aí nos 19,89, tá? Brasil Foods, queda de 1,23, segue aí dentro desse alargamento. Foi testar lá o topo, tomou pancada, e agora vai testando as médias e cai. Então acho provável que ele possa vir fazer o teste novamente da região dos 20, 19,80. E nós temos que esperar uma reação, tá? Um candle de convicção, se ele chegar nesse ponto aqui, que vire as médias para cima, para a gente tentar surfar aí um zigue-zague ascendente em direção à região dos 22,80. Esse é o ponto-chave a ser vencido em Brasil Foods. Por hora, tá? A gente tem um pivô aí montado, com possível alvo lá embaixo, lá nos R$19, mas que tem um suporte bem relevante aqui nos 20 e 19,80. Vamos aguardar os próximos dias, mas o viés no curtíssimo é de baixa em Brasil Foods. Cielo alta de 1,24, vai se recuperando aqui dentro dessa região de suporte relevante que eu falei para vocês, que era do 4,80 a 4,70, mostra a reação. Tentou, inclusive, virar a média de 9 para cima hoje, mas não teve força compradora suficiente, o volume foi baixo, tá? Então, por hora, acredito no movimento mais lateral aqui para na frente a gente tentar conseguir virar essa média para cima. Eu vou deixar, por enquanto, aqui sem padrão nenhum. Acredito que o ativo possa estar desenhando aí uma região de
consolidação, de congestão mais longa, tá? Então vamos ver se o papel virar as médias para cima aqui, ele pode vir testar a região dos 5,50, mas ele precisaria, né, fazer o pivô aqui, pivô de alta, para a gente ter uma convicção de que o papel inicia uma tendência. Por enquanto está travado dentro dessa região dos 5,50 aqui até os 4,70, tá? O volume continua bem fraco em Cielo. Conga, Cogni 3, forte queda de 5,46. O papel pesou, já abriu com um forte gap de baixa aí por conta do relatório do Credit Suisse, né, dando alvo aí de R$6. O papel segue então em busca aí do alvo do topo duplo lá no 6,10, tá? Que eu falei que se a gente perdesse esse fundo, realmente a probabilidade maior era de lá. A gente tem no meio do caminho, tá? No meio do caminho, a retração de 618 no semanal ali na região de 6,20, que acredito também que vai funcionar como um certo nível aí de suporte, tá? Então a região aqui dos 6,25, 6,20. Ou seja, bem próximo aí do nível do alvo do topo duplo. E se ele vier cair rápido, vier estressar aqui, né, tem balanço também amanhã e pós o pregão. Para quem avalia, quer avaliar a posição em Congo, ideal que o papel dê uma pancada aqui, se deixar um martelinho aqui nessa região, tá? Aí dá para fazer um trade contra a tendência, está bem afastado das médias, bem afastado. Próximo de entrar em região de sobrevenda, né, abaixo dos 30, mas ainda não tem sobrevenda e tem espaço para cair, não está fora das bandas. Se ele fizer esse cenário e deixar um candle de reversão aqui, a gente avalia um trade contra a tendência, mas por hora no curtíssimo projeta sim mais quedas. O volume hoje foi forte, acima da média, dando a entender que o rompimento dessa região de suporte imediato, que era dos 6,70, foi vencido com convicção. Vamos aguardar, obviamente, perder a mínima do pregão de hoje, que foi 6,44. Por quê? Se eu não aguardo e amanhã abre em gap de alta e volta aqui para dentro, significa que foi um rompimento falso, mas o volume foi convincente, tá? Então vamos aguardar aí no curtíssimo, o viés é de baixa para Conga. CSNA, alta de 0,47, vai deixando o shooting star aqui, depois de puxar dois pregões, né? Um pregão subiu 1,90, outro pregão subiu 6,30, já praticamente fora das bandas, deixa um sinal de correção. Então, se a gente perder a mínima, sugere uma correção ou, ao menos, uma lateralização aqui em cima dessa faixa de suporte agora. Era resistência, agora é suporte. Dos 14,60 aos 14,30. Então, ele pode vir aqui fazer uma leve correção. A média de 9 vai subir. A gente avalia o 9,2 aqui, o 9,3 de compra em CSNA, tá? O minério está forte, o dólar está forte, o que ajuda a empresa a continuar seu viés altista e bonito viés aí, seu zigue-zague ascendente, ok? Vou tirar aqui o FIBO, já atingiu o alvo 2, então a gente tem que avaliar aí correções. Pode ser que venha fechar o gap aqui, tá? Mas vamos avaliar os próximos dias. CSNA está bonito, está forte. GGBR4, Gerdau, alta de 2,72, depois da forte alta de ontem é de 8%, hoje sobe mais 2,70. Vai rompendo, então, definitivamente a região dos 19,50, tá? E nós temos espaço para buscar ali a região dos 21,60. Temos, obviamente que temos, porém, já subiu 2 dias fortes. Então, no mundo ideal, o que a gente avalia um melhor risco-retorno, o ideal é que o papel fique um pouquinho mais travado aqui, faça uma leve correção aqui para a gente chegar mais perto da média de 9. Mas eu posso esperar, o papel pode ir lá? Pode, mas você pode entrar aqui superando a máxima, por exemplo, o papel voltar tudo até as médias e não vai mudar a tendência de alta. Então a gente tem que avaliar risco-retorno, é isso que a gente procura. O papel pode continuar subindo, óbvio, mas ele já deu uma esticada, o IFR já tem, né, sobrecompra. Então o ideal é a gente guardar uma leve lateralização, uma leve correção nos preços aí, principalmente sem perder os 19,50 para avaliar a entrada. YouTube, queda de 0,50, segue se segurando aqui no suporte dos 24, mas está bem feio, tá? Temos também distância relevante da média de 21,
da média de 9 também. Então pode ser que ele perca, que o suporte continue caindo? Pode, óbvio. Mas pela distância das médias, eu acredito que o mais provável é que ele se mantenha lateral até a média de 9 chegar, estressar o preço e aí definir se ele vai perder os 24 ou se vai virar a média de 9 para cima. Tá? Mas bancos realmente estão fraquíssimos. Fechou aí nos 24 com 12. JBS alta de 3,14, fechando nos 24 com 61. Ontem tinha deixado um sinal de um hangman enforcado, né? Então eu falei para vocês, se perdesse a mínima podia estressar um pouco, vinha até a média de 9. Hoje já abriu um gap de alta e foi testar a resistência ali dos 24 com 80. Não conseguiu romper, tá? Mas já esticou em relação à média de 9. Então a gente também precisa, apesar de não ter sobrecompra, tá? Não está no risco retorno ideal. O ideal é que ele lateralize aqui, faça uma leve correção até a média de 200, até a média de 9 que está subindo para a gente avaliar uma entrada. Tá? Volume aí bom, acima da média, mas o risco retorno de se posicionar agora é maior. JHSF, né? Muito barulho nas redes sociais em relação ao JHSF. Ontem tinha armado 9.1 de compra, hoje não ativou. Ele teria que superar os 8,48. Não superou. Ele abriu aí em 8,45, chegou em 8,46 e depois devolveu, tá? Então segue mais travado aqui nessa região dos 7,90. Tem as mínimas lá que foram tocadas na segunda-feira nos 7,58. Então ele pode dar uma estressada, uma travada aqui melhor, tá? Nessa região. Para então, quando ele definitivamente conseguir virar a média de 9 para cima e romper, a gente avalia, tá? Então tem que vencer a média de 9, tem que vencer a MM21 que está caindo. Então pode ser que o papel fique um pouco mais travado aqui para depois vencer essa região aí dos 8,60, 8,40, tá? Vou colocar a máxima aqui como referência. Nos 8 ali 59, 8,60, tá? E o suporte imediato aí do papel é na região dos 7,90 a 7,60. Magazine Luiza, alta de 0,22. Abriu aí com um gapzinho de baixa. E superou a máxima de ontem, que foi 8,980. Chegamos a 90 com 23. Então o papel confirma o rompimento, tá? Obviamente que o papel já subiu forte ontem, hoje continua subindo, está fora das bandas. O ideal, o mundo ideal, é que o papel dê uma descansada aqui lateral para a média de 9 chegar mais perto e a gente avaliar uma compra, um pivô. Mas o alvo desse papel, tá? No curto prazo aí, iniciando uma possível pernada de alta lá nos 97,70, baseado na projeção desse triângulo a partir do rompimento. Marfrig, forte alta de 5,97%, fechando aí próximo da máxima, tá? Também falei que tinha deixado um hangman, se perdesse a mínima poderia estressar, mas já abriu com um leve gap de baixa e recuperou tudo, deixou um candle fortíssimo, tá? Contudo, já está esticada em relação à média de 9, ok? Já entrando em níveis de sobrecompra. Então, apesar do forte candle deixado hoje, tá? Não tem um risco retorno ideal. Por quê? A próximo nível de resistência, na resistência dele imediata aqui no 7,25, ele fechou no 7,22. E eu marquei aqui a resistência dele lá de... Vamos ver aqui. Aqui, ó, resistência lá de 2010, tá? É nos 17,83, então está muito próximo, tá? Então o risco retorno aqui não é o ideal. O ideal é que a gente aguarde uma correção, uma lateralização, a média de 9 chegar perto, dá uma aliviada nesse FR e a gente avalia a compra. Próximo nível a ser vencido às 17,80, mas vai ser ruim você se posicionar agora porque o risco retorno é muito ruim. Porque você pode entrar na superação da máxima, levar um stop aí de 6, 7, 8%, o papel não vai mudar em nada se ele perder a mínima aqui desse candle vier estressar a média, tá?
ele pode fazer um pivô. Então não dá para avaliar a entrada agora, temos que aguardar uma correção, mas o papel sim está forte, está bonito e tende no curto prazo a alcançar os 17,83. Pode alcançar amanhã? Pode, mas o risco retorno de se posicionar agora não é bom. O IBR3, queda de 0,63%, segue travada, segue aí nesse range que eu já falei para vocês, de 1,50 a 1,70. Tem espaço aí para ficar mais tempo aqui travado, porque no semanal tem espaço para corrigir. Veja que o volume diminuiu muito também no papel, que corrobora para um movimento mais lateral. Tá? Então é saudável, tranquilo, natural. Não aconselho buscar posição nesse papel para swing trade. É um papel muito volátil. Quando vem notícia, sobe forte, cai forte. Então aconselho vocês acompanhar a live de sábado, onde eu falo no semanal, tá? Inclusive, só colocando parênteses, dos papéis que não abordo aqui, pessoal, me mandem direct message lá no TC pedindo essa análise. Pesquisem antes para ver se tem alguma análise válida, se tem alguma análise recente. Se não tiver, você me manda o direct message, eu anoto e eu vou fazer agora alguns vídeos no final do dia, né? Então, depois dessa live, eu tenho a live com meus alunos. Terminando a live com meus alunos, vou fazer um vídeo, vou postar lá no Trade Ideas, vou postar no Contribuidores dos papéis que o pessoal está pedindo análise, tá? Então vai ficar mais centralizado, mais fácil de vocês acompanharem e oportunamente eu coloco aí durante o dia algum vídeo, caso seja viável, tá? Caso esteja dando alguma entrada bem visível. Petrobras, Petro 4, queda de 0,56. Segue no mesmo cenário aí do Brent, né? Média de 50 subindo, média de 200 caindo, lateral. Enquanto o ativo não vencer essa região, aqui não tem nada a fazer. Pode ser que fique mais travado aqui ainda. Né? As médias estão tudo emboladas, então não tem entrada até ele fazer o rompimento aqui. Ou perder pelo menos a MM50 aqui que está subindo, tá? Então temos que aguardar. Fechou aí nos 22,89. Suzano, SUSB3, queda de 2,63. Não assusta, o papel estava muito puxado realmente, tá? Chegou aí na máxima do dia a fazer 53,75. Deixa um candle que indica correção, o volume foi acima da média. E se ele vier corrigir aqui até a média de 9 ou até esse patamar dos 48,20, vai ser uma oportunidade para avaliar a compra. Tá? O papel aí tem uma linha de tendência aqui também bem bonita. O dólar continua forte, então beneficia Suzano. Então, se ele vier a corrigir até esse patamar da média de 9 até os 48,20 ali, vai ser oportunidade de se avaliar a compra. Né? Então, eu avisei que não dava para avaliar a compra aqui porque já está puxado. E agora ainda tem um pouco de sobrecompra, mas ele está aliviando os indicadores. Então, ajudaria quem quer entrar posicionado que o papel fizesse uma correção aqui. Tá? Usiminas, alta de 2,12%. Né? Usiminas, eu falei para vocês ontem que tinha uma região aqui forte de resistência dos 9,60 aos 9,80 e que se o papel viesse a estressar aqui eu faria uma parcial. Foi exatamente o que eu falei ontem. Tá? O papel exatamente foi lá estressar essa zona aqui, chegou nos 10,01. Então o papel subiu forte aqui no intraday e eu teria, se eu tivesse posição colocado no bolso, tá? Porque o papel esticou e agora vai deixando aí um shooting star, não tão bonito, mas que se perder a mínima sugere uma correção maior. Pode vir corrigir até o patamar dos 9, lá 8,80, pode, tá? A média de 21 está subindo. Ou pode ser que ele simplesmente lateralize aqui, mas compra aqui, o risco retorno fica ruim. Então temos que aguardar uma correção no tempo ou no preço no papel para valer a entrada, mas veja que o volume foi muito bom aí nos últimos 3 pregões, tá? Se voltar aqui a corrigir na região dos 9, vai ser oportunidade para valer a entrada. Vale, queda aí de 1,06. Papel fez máxima histórica ontem, fez máxima histórica hoje, nova máxima histórica, tá? Mas está voltando aqui para testar a média de 9, tá? Então temos que aguardar o papel mostrar uma reação. Veja aí que a queda foi com volume baixo, ontem foi na média, hoje foi mais baixo do que o costume, tá? Então o ideal aqui é a gente esperar esse 9.2 aqui que está armado, tá? Se ele fizer continuar a estressar aqui a média de 9 sem perder a média de 9, ou seja, sem virar lá para baixo, a gente avalia aqui
19.2 que está armado. Passo o trigger para cá e vai ser a oportunidade de antecipar esse possível pivô aqui em vale, tá? Então a resistência agora máxima aí no intraday 63,88, tá bom? Papel ficou de lado algum tempo aqui, então os indicadores estão também sem sobrecompra, sem nada que possa prejudicar a hora que o papel iniciar uma pernada de alta aqui, sem nada que possa prejudicar a entrada no papel, tá? Então vamos aguardar, vamos avaliar vale se ele fizer o pivô aqui, vai ficar legal. E por último, via varejo, alta de 1,63, fechando aí nos 19,28, ativou 9,1 de compra, tá? Ativou 9,1 de compra. Eu vou tirar esse triângulo porque às vezes confunde o pessoal. Ah, rompeu, não rompeu, tá? O que eu falei para vocês no vídeo ontem ele tinha que vencer a média de 21, que era a próxima barreira, tá? Ainda não conseguiu, mas ativou 9,1 de compra. Então, se ele superar essa média de 21 e principalmente esse ponto dos 19,86, que no semanal ativaria um 9,3 de compra, aí fica legal. Que o papel aí no semanal ele vai dar um gatilho também, tá? Então aqui agora fica talvez mais interessante a gente entender isso daqui com possível canalzinho de baixa, tá? Que ser rompido, se o papel fizer esse rompimento aqui, fizer o pivô, acredito muito que o papel vai correr lá na máxima histórica nos 22,36, até porque nós temos fluxo positivo entrando no papel aí nos últimos dias do mês por conta da entrada no MSCI, tá? Então, papel fazendo esse pivô, rompendo principalmente 19,86 aqui, fica legal, o papel fica jóia. Tá? Vamos aguardar, vamos monitorar. Agora eu vou fazer a live com os alunos do curso de análise técnica, então se vocês querem um papel que não estão na lista aqui, eu vou anotar durante o dia as mensagens que vocês me mandam lá. Faça uma pesquisa antes, por favor, tá? Eu vou mostrar aqui como vocês fazem. Então, entrando no TC lá, vocês podem aqui vir na barra de pesquisar, tá? Então você coloca from, o nome do usuário, meu usuário é Sanita, e sei lá, fala aí de CEMIG. Opa, vou colocar aqui, acho que ele não busca por conta do Master Contribuidores, por conta de estar no Mover Pro. Então você clica em algum canal aqui, from, o nome de usuário, o ativo, e aí ele vai trazer a última vez que esse usuário mencionou o código do ativo, tá? Então a última vez que eu coloquei aqui foi dia 14 de agosto, sexta-feira. Então dá uma olhadinha no vídeo, vê se a análise está válida, se você está vendo uma coisa diferente do que está no vídeo, você me manda um direct message, eu vou anotar e no final do dia eu vou fazer um vídeo com todas essas solicitações de pedido, tá? E vou postar um vídeo separado lá no Trade Ideas e no Master Contribuidores, tá bom? Então agradeço aí a todos a presença, a participação e nos vemos no Traders Club, tá bom? Grande abraço a todos, valeu!